Oi, meninos, tudo bem? Todo mundo bem? Eu espero que sim. É o seguinte, nós terminamos o primeiro bimestre no final de maio, agora junho, segundo bimestre, certo? Esse vídeo é para passar para vocês a teoria das atividades que irão para o Classroom nas próximas semanas, nas 3 primeiras semanas de junho, tá certo? Vocês têm material em casa, naquele mesmo esquema. Vocês têm material em casa. Essas atividades que estão baseadas na apostila do segundo ano, né? Ainda do primeiro bimestre, atividade 5. Numa outra semana, num outro momento, estão baseadas naquele material que a escola já forneceu para vocês, o Aprender Sempre, atividade 11, página 11. E também na aula que foi dada de língua portuguesa no dia 13 de maio pelo Centro de Mídias, pelo aplicativo. Essa aula está disponível no YouTube, eu vou deixar depois o link para vocês. Aliás, eu vou deixar essa folha, não precisem se preocupar agora em copiar nada, tá certo? Eu vou deixar isso tudo pronto para vocês, para ficar mais fácil. Então, serão 3 momentos, 3 semanas, para vocês lerem, conhecerem a teoria, fazerem exercício e segurar aí, tá certo? Porque isso vai ser aplicado dentro de uma dissertação. É teoria que amarra texto, que dá coesão para o texto dissertativo. Não tem necessidade de ficar, faço isso, tiro foto, mando, faço isso, não. É para ajudar, tá certo? A matéria não é difícil, apesar dos nomes meio que complicados. Conectivos. Aquilo que faz conexão, que conecta, tá certo? Começa bem simples, ainda lá no primeiro bimestre, página 97. O que é um conectivo? O que são os conectivos? São palavrinhas ou expressões, expressão é junção de 2 ou mais palavras, que ligam orações, períodos ou parágrafos. Elas fazem a junção, fazem a conexão entre palavras, entre orações, entre períodos, entre parágrafos. Elas amarram partes do texto, parágrafos, e elas dão coesão, elas fazem o texto ficar redondinho, cheio de sentido, tá certo? Vai lá na apostila, dá uma lida, página 97 ainda do primeiro bimestre. Tem exercício, a teoria tá muito boa, tá tudo muito bem explicadinho, tem um monte de exemplo, tá tudo certo, jóia. Andando, já indo para o material Aprender Sempre, a gente vai ver esses mesmos conectivos já aplicados dentro do texto dissertativo. Aí é importante, tá certo? Eles aparecem como operadores argumentativos. Tá lá na página 11 da atividade 11 do material Aprender Sempre, que vocês receberam na escola. Muito bom, muito completo. Tem muito exemplo, muita situação de uso disso, tá certo? O que são esses operadores argumentativos? São esses conectivos, essas palavrinhas que vão ser usadas dentro dos textos dissertativos para ligar as orações dentro de um mesmo parágrafo, para ligar os períodos, para ligar parágrafo, para dar a conclusão, para dar o início de argumento, tá certo? Tá lá, página 11, atividade 11. Exemplozinho para você entender. Vamos junto. Ó, o isolamento social é importante. Eu tenho uma afirmação, eu tenho um enunciado. Mas esse isolamento social, ele atrapalha a economia. Então, eu tenho, ele é importante, ele atrapalha a economia. No meio desses 2 enunciados, eu tenho a palavrinha mas, fazendo a conexão entre os 2. Presta atenção. Esse mas é o conectivo, que vai trazer uma oposição entre essas duas afirmações, esses 2 enunciados. Tá vendo? É esse olhar que vocês precisam ter. O que é que está amarrando e que sentido essa palavrinha está trazendo nesta situação do texto? Outro exemplo. O isolamento social é importante porque não há vacina contra a doença. Então, primeiro enunciado, isolamento é importante. O segundo, não há vacina contra a doença. Tá vendo? 2 afirmações. No meio, ligando, conectando essas 2 afirmações, eu tenho o porquê. Isso aqui é uma conclusão, é uma explicação, tá vendo? Uma da outra.
tá amarrando, tá conectando, é esse olhar. Eu preciso bater o olho e falar, não, aqui é uma ideia contrária, aqui é uma explicação, é uma conclusão, ou é uma adição. Isso tudo tá lá na página 97, um monte de exemplo. Tem as alternâncias, as condicionais, tá tudo muito bom. Deem uma lida, conheçam, tá certo? Outros exemplos. Olha aqui, já dentro de um parágrafo só, de outros períodos. Olha, todos querem a normalidade. Uma afirmação, um enunciado. Mas, lá vem uma ideia contrária, uma adversativa, ó. Mas, isto só acontecerá em algum momento. Quando? Quando for seguro. Tá vendo? Esse mas dá uma adversidade, uma ideia contrária para essa normalidade, que só vai acontecer num determinado tempo. Quando? Quando for seguro. Então, vem esses conectivos já como operadores argumentativos para dar essa ideia, para dar essa amarração, para o texto ficar redondinho, para ter sentido, tá? Ponto final, começa uma outra frase, começa um outro período. Olha, portanto, uma conclusiva, devemos aguardar. E lá vem uma expressão, ó, duas palavrinhas que vão me dar um tempo também. Até lá, até nesse momento, a prevenção é essencial. Tá vendo? Parece muito simples, na realidade é, mas que se você não tem muita noção, se você não treina o teu olhar para isso, o teu texto fica incoerente. Um exemplo bem bobinho, troca, por exemplo, o mas pelo porquê aqui nesse primeiro exemplo. Olha isso. O isolamento social é importante. Já pensou se eu tivesse um porquê? Por que atrapalha a economia? Ué, é importante e atrapalha a economia. Não é explicação, são ideias opostas, contrárias. Então tem que ser o conectivo correto, aquele que vai me dar ideia de adversidade, de ideia contrária. Tá certo? Isso aqui está sendo, além de estar presente no material de vocês, foi o conteúdo da aula do dia 13 de maio. Alguns alunos começaram a assistir, não terminaram, teve muita reclamação, o pessoal desanimou no meio, disseram que a professora falava muito devagar, realmente ela era muito calma, muito tranquila, ela foi bem devagarinho na explicação dela, acharam difícil, teve gente que falou, assisti tudo, professor, não entendi nada, porque também a aula é longa, é 40 minutos, 45 minutos de aula, ela usou exemplo em cima de texto da literatura, ela usou Machado de Assis, eu sei que ficou meio que pesado, tá certo? Até por isso que eu tentei trocar uma ideia com vocês nesse vídeo antes de vocês fazerem, tá certo? Ela usou lá alguns conceitos, frase, oração, período simples, período composto, às vezes ela falou em coordenada, às vezes ela falou em subordinada, e aí vai dando arrepio em vocês, né? É matéria pesada que vocês viram lá no 8º ano, 9º ano, vocês lembram? Lá no ensino fundamental, aquele monte de nome difícil, oração, subordinada, adverbial, nossa, e fica, grava nome, faz sigla, e tenta, e finge que aprende, a professora finge que ensina, chega dezembro, esquece tudo. É aquilo. É a mesma coisa, o conectivo é isso, tá conectando, quando a gente fala que o conectivo conecta orações, é isso, ele tá juntando ou nas coordenadas ou nas subordinadas, certinho? Só que agora não precisa, a gente não tem que ter esse olhar essa preocupação de ficar guardando o nome, classificando orações. Às vezes o menino fica que nem louco decorando o nome dessas coordenadas e das subordinadas, de repente ele vai lá usar o mas, ao invés do mais ele escreve mais, não adiantou nada, o mais com i é a soma da matemática, não é a diversidade, tá vendo? Não é esse o objetivo. Agora o momento é você entender qual é a ligação, qual é o sentido desta ligação feita por esses conectivos, tá joia? Para isso, para quem for assistir a aula, para quem quiser aprofundar ou revisar, vamos lá, só para você revisar esses conceitos, para te ajudar. Escuta, ela falou muito em frase. O que é uma frase? É tudo aquilo que começa com uma letra maiúscula e termina num ponto. Quando a gente pega no pé de vocês, não é à toa, viu? Quando vocês estão escrevendo o texto de vocês. Olha lá, a letra maiúscula, não esquece a pontuação, por isso. É uma frase, ó, eu acordei tarde. Começa na maiúscula, termina no ponto final. Aí eu preciso dar uma olhada se eu tenho verbo no meio dessa frase. Porque se eu tiver verbo, além de frase, é também uma oração. Aqui eu tenho o verbo acordei.
eu acordei tarde. Quer dizer, eu tenho uma frase, dentro dela eu tenho uma oração. Se eu tenho um verbo, eu tenho também uma oração. Então, o que é oração? Sem piadinha, falar, oração é o Pai Nosso, porque sempre tem um engraçadinho na sala que vai fazer a piada. Não, não, não. Oração é quando tem verbo dentro de uma frase. Olha lá. Então, aqui eu tenho uma frase e tenho também uma oração. E quando eu tenho frase com oração, eu digo que esse período, ele é simples, porque ele tem uma oração só. Se é um verbo, é uma oração. Eu tenho um período simples. Segundo exemplo nosso aqui, ó. O despertador tocou e eu acordei. Letra maiúscula, ponto final, tem significado, bonitinho, é uma frase. Joia, vamos ver se tem verbo. Tenho tocou e eu tenho acordei. Então, se eu tenho dois verbos, eu vou ter duas orações. A primeira oração, o despertador tocou. A segunda oração, eu acordei. Vocês estão vendo? Oração é aquilo que gira em torno de um verbo, gira em torno de verbo. No meio dessas duas orações, eu tenho o conectivo e, que é adição, uma soma de ideias, tá certo? Então, eu tenho uma frase com dois verbos, eu tenho duas orações, e eu digo que dentro dessa frase, com oração, eu tenho um período composto por duas orações. E por consequência, se eu olhar essas duas orações, elas têm significados sozinhos. Olha, o despertador tocou, ponto, tá tudo certo. Eu acordei, ponto também. Por isso que a gente chama de coordenadas. Uma tá do ladinho da outra, mas uma não tem função. Não, uma não exerce alguma função em cima da outra. Por isso que elas são só orações coordenadas, uma do ladinho da outra. Outro exemplo de coordenadas, olha. O despertador tocou, mas, lá vem adversativo. Eu não acordei. Verbo, verbo. Então, dentro da minha frase, eu tenho dois verbos, tenho duas orações. O despertador tocou. Segunda oração, eu não acordei. No meio tá aqui o meu mas, como conectivo de ideia contrária, de adversidade, tá certo? Dentro do meu período, duas orações, então esse período é composto por duas orações, e uma tá do ladinho da outra, sem nenhuma função. Eu acordei, o despertador tocou, eu acordei, não faz diferença. Nós temos orações coordenadas, nenhuma exerce função em cima da outra. Por fim, um último exemplo. Olha, eu só acordei quando o despertador tocou. Vamos lá, verbo. Tenho acordei e tenho o tocou. Primeira oração, eu só acordei. Segunda oração, o despertador tocou. Olha lá, pessoal, eu não posso parar e falar assim, olha, eu só acordei e parou. Não, eu preciso de um complemento. Acordou quando? Acordou de que jeito? Toda essa oração vem para completar o significado dessa. Elas estão amarradas. Uma tem função sobre a outra. A gente usa a palavra subordinação de subordinado, de empregado, de exercer função mesmo. Uma está amarrada à outra, tá certo? E o quando está aqui no meio para me dar o tempo, entendeu? Funciona como uma oração adverbial temporal. Não precisa, eu só troquei essa ideia para a gente rever, para vocês conseguirem acompanhar a aula, para vocês sentirem que isso tudo vocês já viram em algum momento da vida de vocês, só que agora não é o momento de ficar decorando nomes, ter toda essa preocupação. Agora vocês precisam entender a função, qual é a ideia, qual é a relação entre esses enunciados que esses conectivos estão propondo, estão oferecendo. E para você saber usar certinho nos seus textos, tá? Então, vamos recapitular. Segundo bimestre, a partir da primeira semana de junho, isso vai para o Classroom, em 3 momentos diferentes. Não precisa entregar nada, porque é para fazer na apostila com tranquilidade, mas é preciso ler, é preciso resolver, é preciso treinar o olho, porque isso tudo vocês vão aplicar dentro da dissertação de vocês, e que essa agora é mais séria, ela é para nota até o finalzinho do mês de junho, e que eu vou mandar para vocês numa outra oportunidade, vou gravar um outro vídeo para isso, tá certo? Só para concluir o assunto, se a gente estivesse na sala de aula, sempre tem um aluno ou outro que pergunta, então a gente já está tentando prever essas dúvidas. Sempre tem um que fala, professora, e quando dentro da frase eu não tenho verbo? Pode ser.
Pode existir uma frase sem verbo, só que aí não é oração, ela é chamada de frase nominal, tá certo? Alguns exemplos, olha, ei, psiu, olha, eu tenho uma interjeição, fogo, eu tenho um substantivo, o bom dia é um adjetivo e um substantivo, são palavras de outras classes, não são verbos, então não configura oração. Esse exemplo, eles não são orações. Eles são chamados de frases nominais. Joinha? É isso.